O incrível questionamento da minha neta de 7 anos que mudou tudo em nossa família. Era um dia ensolarado e as flores do quintal estavam em plena cor. Carlos, um dedicado funcionário público de 55 anos, se divertia como nunca ao lado de sua adorável neta, Sofia. O riso dela preenchia o ar e cada movimento de suas pequenas mãos pareciam dançar sobre o brilho do sol. No entanto, a vida de Carlos, embora marcada por essa felicidade, carregava um peso imenso. Um pai autoritário que sempre o fez sentir que nunca era bom o suficiente. Ele havia dedicado sua vida ao trabalho, mas, em meio àquelas risadas, uma pergunta inocente de Sofia iluminou sua mente. Vovô, por que você não faz o que ama ao invés de só trabalhar? Aquelas palavras ecoaram e em um instante Carlos sentiu seu coração acelerar, como se tivesse recebido um soco no estômago. Foi uma pergunta simples, mas que fez sua alma tremer. Carlos olhou nos olhos brilhantes de Sofia e viu a esperança de um futuro diferente. Os sorrisos que antes eram alívios e felicidade tornaram-se uma máscara, camuflando a insatisfação que pulsava dentro dele. Ele se lembrou das frustrações, dos sonhos não realizados e da pressão que seu pai sempre impôs sobre ele. Afinal, o que era sucesso? Um bom emprego? Um salário certo? Ou seria algo mais profundo, como a realização pessoal? O peso das expectativas que sempre carregou se tornava cada vez mais pesado e Carlos começou a sentir um desejo ardente de mudança. Ele então decidiu sonhar novamente, reacendendo uma chama que parecia ter se apagado há muito tempo. Decidido a falar sobre suas inquietações, Carlos enfrentou uma batalha interna. E se seu pai não aceitasse essa nova busca? Mas ele sentiu a força nos olhos de Sofia, que sem saber se tornava sua luz guia. Em meio a risadas e brincadeiras, a transformação começava a tomar forma em sua mente. A mudança era necessária, mas declarou uma guerra em seu coração entre o que tinha que fazer e o que realmente queria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima na casa agora era tenso. A relação com seu pai se deteriorava na mesma proporção em que Carlos buscava a liberdade de ser autêntico. Em uma noite silenciosa, num jantar que deveria ser tranquilo, ele decidiu jogar tudo pro alto e expor seus sentimentos. Pai, eu quero mudar, quero encontrar o que me faz feliz de verdade. A tensão no ar era palpável. O olhar duro do pai, as expectativas acumuladas ao longo de anos, tudo se tornou um peso insuportável. Não seja irresponsável, Carlos. Sucesso é o que você tem, não o que você sonha. Ele respondeu com firmeza, mas também com uma fraqueza oculta. A pergunta de Sofia ecoava em sua mente, e a desconfiança tomada pelo medo precisava ser superada. O diálogo prometia revelar muito mais do que apenas um diferendo geracional. Era a chance de reescrever a história de uma vida e talvez curar feridas antigas. Com um coração acelerado, ele se preparava para a resposta, olhando nos olhos do homem que sempre foi sua referência, mas que também foi a fonte de suas inseguranças. O que viria a seguir? Carlos sabia que estava prestes a virar uma página crucial em sua vida, e a sensação era ao mesmo tempo eletrificante e aterrorizante. O silêncio que tomou conta da mesa parecia um desafio a Carlos. Os talheres parados, a comida esfriando sem ser tocada. Ele sentiu o peso da história familiar lhe pressionando os ombros e soube que aquele era o momento. Devagar, por um fio de coragem, ele se obrigou a manter o olhar firme no pai. A raiva e a frustração estavam misturadas à sua respiração, mas, acima de tudo, crescia um desejo profundo de ser ouvido. Pai, eu não quero mais viver do jeito que você espera. A vida é muito curta para deixar de lado o que realmente importa. Quero descobrir o que me faz feliz, mesmo que isso não atenda às suas expectativas. As palavras saíram com dificuldade, como se fossem pedras sendo arremessadas do fundo de um rio cheio de lama. O pai de Carlos parecia endurecer a cada frase, seu rosto já enrugado, agora mais tenso. Você pode estar cometendo um erro monumental, Carlos. Ele bateu com os punhos na mesa, fazendo os pratos tilintarem.
O mundo é cruel e você precisa de segurança. Esses sonhos são uma ilusão, uma distração. A firmeza da resposta era como uma perpétua muralha que Carlos conhecia tão bem, mas algo dentro dele começava a se agitar. E se fosse hora de mudar o jogo? Carlos respirou fundo, sentindo o cheiro da comida que antes parecia ter apetite, agora apenas amargurava sua garganta. Se ao menos pudesse fazer seu pai perceber que ele também era humano, que também tinha sonhos. Não tenho mais medo de lutar pelo que quero. A vida não é só sobre sobreviver, pai. É sobre viver de verdade, amar de verdade. Nesse momento, um silêncio profundo caiu sobre eles. Carlos poderia jurar que o tempo parou. O pai, com a expressão confusa, parecia estar prestes a se afastar, quando, para surpresa de Carlos, um lampejo de compreensão cruzou seu olhar. Aquela expressão tão familiar, de desapontamento misturado à preocupação, deu lugar a algo novo, a vulnerabilidade. Você realmente quer arriscar tudo por isso? A voz do pai estava menos dura, mas ainda carregava dor. O que você ama? Pode não ser suficiente para sustentar sua família. As palavras escorregaram cínicas, traídas por um amor protetor, e Carlos sentiu o coração apertar. Ele queria gritar que ser feliz não significava renegar as responsabilidades, mas tinha que encontrar um caminho que fizesse sentido para ambos. E se a felicidade fosse a verdadeira riqueza, pai? O que ganharemos se passarmos a vida inteira em busca de uma segurança falsa? Carlos estava em um ponto de ebulição. Sua voz transparecia a emoção guardada por décadas. Estamos perdendo a conexão. Eu quero ser feliz e espero que me compreenda, mesmo que não concorde. Por um instante, o avô de Sofia estava confuso, seu olhar desviando para o chão. As memórias de sua própria juventude, os sonhos deixados de lado, a vida vivida à sombra de expectativas esmagadoras. Carlos queria acreditar que havia uma chance. O silêncio se arrastou e, lentamente, um riso amargo escapuliu dos lábios do pai. Você é exatamente como eu, teimoso. E a conversa continuou, cada palavra um passo em direção a um terreno muito mais frágil e humano. Carlos começou a ver um novo horizonte, mas mesmo assim, a insegurança continuava a assombrá-lo. Estariam prontos para se libertar dos grilhões que os prendiam? No fim da noite, quando o jantar finalmente terminou e os dois se afastaram da mesa, Carlos sentiu que o primeiro passo havia sido dado, mas o caminho estava longe de ser fácil. Um novo dia se aproximava, trazendo consigo mais perguntas do que respostas. Ele sabia que o futuro estava à espreita, esperando por coragem. O que mais seria necessário para alcançar a verdadeira felicidade? E o que Sofia pensaria disso tudo? De alguma forma, ela ainda seria a chave para sua transformação. Mas de que maneira? O sol raiava tímido pela janela quando Carlos acordou, a mente ainda esboçando os contornos da conversa da noite passada. Os ecos das palavras trocadas com o pai ressoavam na cabeça dele. Havia algo de diferente no ar, uma expectativa palpável. Com isso, também vinha uma ansiedade crescente, como se cada segundo estivesse carregado de significado. O café da manhã foi um emaranhado de pensamentos. Ele olhava para o pão, mas a comida parecia sem sabor, uma mera obrigação a ser cumprida. Uma imagem surgia em sua mente, Sofia, com seu sorriso encantador e aquela curiosidade infinita típica das crianças. Era nela que Carlos encontrava esperança. Como seria se a pequena pudesse compreender o que ele estava vivenciando? Se a pequena soubesse que suas perguntas poderiam ser a chave para resolver o dilema familiar? Quando chegou à escola para buscar Sofia, seu coração disparou. Ele a viu brincando com os amigos, seu riso puro cortando o ar como um canto de pássaros. Ao se aproximar, ela parou, encarando-o com aqueles olhos grandes, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Papai, você já pensou no que eu te perguntei? A pergunta dela cortou o pequeno murmurinho da escola. Carlos hesitou, sem saber exatamente como responder. Era uma pergunta simples, mas carregava peso. O que realmente significava ser feliz? Sobre as estrelas? Ele respondeu, tentando manter a leveza da conversa. Sofia tinha perguntado na noite anterior se as estrelas eram sonhos que se tornavam reais. Aquela inocência era um alívio,
e, ao mesmo tempo, um desafio. Por que você acha que elas representam nossos sonhos? Sofia sorriu, seu olhar iluminado. Porque quando você olha para elas, você pode sonhar, e para sonhar, só precisa querer. Aquelas palavras despertaram algo profundo dentro dele. A informalidade da frase fez seu coração saltar. Palavras que deveriam vir de um adulto, mas que eram ditas por uma criança de apenas 7 anos. Naquele momento, Carlos se deu conta de que ser feliz significava, em essência, ter coragem de sonhar. Era exatamente isso que ele estava tentando expressar ao pai, mas talvez nunca houvesse encontrado as palavras certas. É isso mesmo, amor. Precisamos acreditar nos nossos sonhos. Mas e se não soubermos por onde começar? A insegurança no olhar de Carlos era visível, mas também havia esperança. Ele queria que Sofia soubesse que ela poderia ser quem quisesse, sem amarras. A garotinha pensou um pouco. A gente começa sonhando para depois procurar as estrelas, papai. E às vezes elas vão nos ajudar a encontrar o caminho. Uma onda de emoção atravessou Carlos. O calor das ideias dela era como um raio de sol. As palavras dela eram como um mapa, um guia em meio à escuridão dos medos. O que Sofia não sabia era que, sem perceber, ela o estava levando a repensar sua vida e suas escolhas. Vamos começar juntos, então? Carlos disse, um sorriso no rosto. A decisão estava tomando forma. Ele não queria apenas lutar por sua felicidade, mas ajudar a moldar os sonhos da filha. O futuro ressoava com novas possibilidades. Enquanto caminhavam para casa, a pequena segurou sua mão com força. Carlos sentia-se mais seguro do que nunca. Mesmo assim, uma nova questão começou a martelar em sua mente. Será que seu pai entenderia isso tudo? Que Sofia poderia ser a ponte que faltava para a reconciliação entre eles? O caminho estava se abrindo diante dele, cheio de luz e dúvidas. E, ao mesmo tempo, o ingresso para uma nova conversa, quem sabe mais difícil, mas talvez essencial. Como seu pai reagiria ao saber que a felicidade estava prestes a ser questionada novamente, agora através da inocência de Sofia? Era apenas o começo de uma jornada, e Carlos sabia que todas as perguntas ainda precisariam ser feitas. Mas essa, com certeza, seria a maior delas. A tarde se estendeu tranquila, mas a mente de Carlos estava em um turbilhão. Pensamentos sobre seu pai e as conversas por vir não davam trégua. Afinal, o que precisava ser dito? E, mais importante, como Sofia se encaixava nessa história? As palavras da pequena ainda ecoavam em sua cabeça, como uma luz no fim de um túnel escuro. Seria possível que Sofia, com sua pureza e sabedoria infantil, fosse a chave que abriria a porta para a compreensão e reconciliação em sua família? Ao chegarem em casa, a casa parecia diferente. Os móveis estavam no mesmo lugar, os objetos familiares nas prateleiras, mas havia uma aura de expectativa no ar. Carlos sentiu como se tudo ao seu redor estivesse esperando por algo, uma mudança, uma conversa que poderia desencadear eventos inesperados. Sofia correu para sua mesa, onde seus materiais de arte estavam espalhados. Enquanto começava a desenhar estrelas com lápis coloridos, Carlos a observava, perdido na beleza daquele momento simples. Papai, olha o que eu estou fazendo! Ela ergueu uma folha com um sorriso largo. As estrelas brilhavam em várias cores, cada uma representando um sonho que ela já havia confiado a ele. Ali, em meio ao papel e às cores, havia um universo de possibilidades. Que lindas, filha! Carlos elogiou, enquanto se aproximava. Você acha que essas estrelas podem nos guiar rumo aos nossos sonhos? Ele estava começando a moldar na conversa o tema que tanto afligia seu coração. Sim, sempre que eu olho para elas, eu me sinto mais perto dos meus sonhos, respondeu ela com a convicção típica de uma criança. Sofia então fez uma pausa e perguntou: Papai, você já sonhou com algo que queria mudar na sua vida? A pergunta simples e direta caiu sobre Carlos como uma bomba de água fria. Ele precisava enfrentar essa questão. Sim, meu amor, muitas vezes. Às vezes eu sonho com um jeito de ser mais feliz, de ser um pai melhor. A voz dele falhou por um instante, as emoções à flor da pele. A vulnerabilidade era uma coisa nova para ele, mas ali, diante de Sofia, sentiu que poderia se abrir. Você sabe que a gente pode tentar, né? Ela explicou quase como se estivesse dando um conselho sábio. Se a gente olhar para cima e acreditar,
tudo pode mudar. Carlos sentiu o peito apertar. Era isso que seus pais, sua vida, suas próprias esperanças precisavam: acreditar. A visão de Sofia olhando para o céu estrelado desenhado em sua folha fez o coração dele pulsar mais forte. Uma nova onda de determinação o envolveu. Ele se lembrou da conversa com seu pai, das palavras difíceis que precisava dizer. Expor suas fraquezas, admitir que tinha sonhos e temores, trazia uma sensação de alívio misturada com medo. Afinal, como seria a reação do pai, a quem sempre viu como uma figura forte? E mais, qual seria a reação de Sofia ao ver seu pai se abrir de forma tão crua? Ao mesmo tempo em que se deixava levar pela esperança, uma dúvida se instalava. E se tudo não saísse como ele esperava? E se o que deveria unir a família servisse apenas para abrir mais feridas? Filha, você acredita que as pessoas conseguem mudar? Carlos perguntou, buscando a confirmação nas palavras da pequena. Se elas quiserem, papai, respondeu Sofia com a firmeza que só as crianças têm. E para isso você só precisa sonhar. A resposta dela soou como uma verdade esmagadora, ecoando em sua mente. Agora não havia mais como voltar atrás. A noite que se aproximava prometia a conversa que poderia mudar tudo. Carlos sentia as estrelas do desenho ganhando vida em suas ideias e a coragem tomando forma em seu coração. O momento da verdade estava se aproximando e Carlos sabia que, ao final da conversa, ele não seria o mesmo. Poderia ser a virada que sua família tanto precisava. Mas será que estava preparado para tudo isso? A insegurança e a expectativa o consumiam enquanto aguardava o momento de se deparar com seu pai novamente. Carlos sentou-se à mesa da cozinha, a luz amarelada do abajur iluminava o ambiente de forma suave. O aroma do café recém-preparado se misturava ao cheiro do jantar que sua esposa havia feito. A casa era um refúgio em meio ao caos que sua mente enfrentava. À sua frente, Sofia ainda estava absorta em seu desenho, agora criando constelações que, nos olhos dela, pareciam ter vida. Ele observava tudo com carinho, mas sentia um peso no peito. Pai! O som da voz de Sofia ressoou como um leve sussurro. Você está triste? Ele virou-se para ela. A pureza nos olhos pequenos o desarmou. Não, meu amor, só estou pensando em algumas coisas. Pensando é bom. Às vezes eu também penso e fica tudo confuso na minha cabeça. Mas depois eu desenhei e as coisas ficaram mais claras. Ela sorriu, trazendo um toque de alegria ao clima pesado. É verdade, seu desenho ajuda a clarear as ideias. Carlos sorriu de volta, mas, no fundo, a incerteza continuava a pulsar. Seus pensamentos giravam em torno do que tinha que dizer ao pai. Era uma conversa que poderia mudar vidas, sacrificar ilusões e abrir portas que ele temia. A voz familiar de sua esposa o trouxe de volta à realidade. Carlos, você está pronto para a reunião? Quase. Ele respondeu um pouco hesitante. Ouvindo isso, Sofia levantou uma sobrancelha, sua confiável sabedoria infantil, mais uma vez impressa numa expressão curiosa. Papá, você tem que ser corajoso como um leão, assim tudo vai dar certo. Um leão, é? Carlos riu, tentando amenizar a tensão, mas o coração batia forte. E o que um leão faz quando precisa enfrentar algo difícil? Ele canta, Sofia respondeu entusiasmada. Canta para mostrar que está forte. A ideia, simples e ingênua, fez Carlos pensar. Cantar era uma maneira de liberar a tensão, de encontrar a força que precisava para ser honesto. Mas também era um lembrete de que a vida, mesmo cheia de incertezas, tinha seu brilho. Enquanto isso, a porta da frente se abriu. O olhar de Sofia se voltou para a entrada, e Carlos preparou-se para o que viria. E seu pai apareceu, como sempre, forte e altivo, mas hoje haveria algo diferente no ar. Oi, pai! Carlos tentou ocultar a ansiedade. A gravidade do momento estava prestes a colidir com a realidade. Oi, Carlos, estava pensando em você. A resposta do pai soou direta, desprovida de qualquer subtensão. Carlos sentiu um nó na garganta, uma mistura de esperança e receio. Sofia, sem entender a profundidade da situação, pulou em direção ao avô, abraçando-o com toda a força que suas pequenas mãos podiam reunir. A cena era reconfortante, mas também tecia um fio de tensão entre Carlos e seu pai. Está tudo bem entre vocês? O
O pai fez a pergunta como se estivesse vasculhando as camadas de seu filho. Carlos procurou palavras que não parecessem insuficientes, mas ele apenas assentiu, uma concordância que não dizia o que realmente sentia. Sofia, percebendo a atmosfera carregada, disse, quase com um toque de sabedoria: "A gente pode tentar ser mais feliz, vovô. Vamos desenhar juntos?" O avô olhou para a neta e um semblante de surpresa cruzou seu rosto. Nunca antes havia pensado que um desenho pudesse aproximar as gerações, mas naquele momento a ideia fez sentido. Carlos viu uma oportunidade. Eu preciso conversar sobre algumas coisas, pai." A voz dele tremia um pouco, mas a determinação crescia. O pai fez um gesto para que ele continuasse, enquanto Sofia, com as mãos nos quadris, olhava ansiosa. "Sobre a nossa família e como podemos melhorar as coisas." As palavras estavam na ponta da língua, mas o medo de uma possível rejeição começava a devorar a coragem que Carlos havia encontrado. Sua respiração acelerou, e antes que pudesse continuar, um breve silêncio pairou no ar, denso e significativo. Sofia parecia confusa, a inocência contrastando com o peso dos adultos. O que viria a seguir seria um divisor de águas, um ponto onde o passado e o futuro se encontrariam. E acima de tudo, Carlos sabia que chegara o momento de abrir seu coração. Ele olhou para o pai e então, com um último impulso de coragem, perguntou: "Pai, você acredita que é possível mudar?" O silêncio tomou conta novamente, mas agora havia uma expectativa palpável, como se o mundo à sua volta estivesse segurando a respiração, aguardando a resposta que poderia moldar o destino de todos eles. O tempo pareceu parar. Carlos olhou nos olhos do pai, procurando qualquer sinal de resposta. O avô de Sofia parecia pensativo, e o peso da pergunta ecoava no ar entre eles. Foi quando uma linha de preocupação formou-se na testa do pai, como se ele estivesse lutando com suas próprias verdades internas. "Caro, mudar, isso é o que você quer para nós?" A voz do pai tornou-se baixa, quase um murmúrio. Carlos deu um passo à frente, inspirando fundo. "Pai, não me entenda mal. Eu amo nossa família, mas sinto que estamos presos em um ciclo. É quando se as paredes da nossa casa tivessem se tornado muros entre nós." Ele gesticulou ao redor, como se as paredes iam testemunhar sua sinceridade. No olhar do pai, Carlos viu uma centelha de entendimento, mas também uma sombra de resistência. Ele estava tão acostumado às suas certezas que a ideia de mudança parecia assustadora. "Caros," o pai começou, ainda hesitante. "Às vezes, o que mais precisamos é de uma certa estabilidade. Mudar pode trazer mais problemas do que soluções." Cada palavra proferida estava impregnada de um temor que Carlos conhecia bem, um temor que havia se alojado na família há anos. Sofia, ainda ao lado do avô, olhou de um para o outro. Sua inocência a levou a intervir. "Mas vovô, você diz que gosta de desenhar, certo? E se você desenhar algo novo, algo que faça sentir melhor?" O olhar do avô suavizou. O leve brilho nos olhos dele por um segundo iluminou a sala como um raio de sol. Mas em seguida ele se virou novamente. Sua expressão voltou a ser fechada. "Desenhar é diferente de mudar, minha pequena. Desenhar é apenas uma forma de expressar o que já existe." Carlos sentiu uma pontada no coração. O peso da frustração e do desejo de mudança colidia dentro dele. "Mas pai, o que existe não precisa ser tudo o que será. Ninguém está pedindo uma revolução. Só um passo, uma conversa honesta, um entendimento." Entendimento. O pai repetiu, como se as palavras fossem de fato uma nova possibilidade. O tom dele era cauteloso, mas Carlos podia sentir a fissura da esperança. "Por favor, pai," Carlos insistiu, "vamos falar sobre como encerramos ciclos de dor e começamos novos. Chega de guardar mágoas e medos. Precisamos nos ouvir." Sofia, observando a troca entre eles, sentiu a tensão no ar e disse: "A gente pode fazer como no meu desenho. Cada estrela brilha de um jeito, mas juntas elas fazem o céu. A gente também pode ser assim." Por um momento, o avô parecia perdido em pensamentos. As palavras da neta o tocaram, e Carlos viu a luta dentro dele, a batalha entre desejar o que é confortável e querer trocar isso pelo desconhecido. "E se eu não souber como?" o pai perguntou, a vulnerabilidade soando clara. "Eu também não sei, pai, mas juntos podemos descobrir", Carlos falou, as emoções crescendo dentro dele. Ele percebeu que a mudança não era sobre ter todas as respostas, mas sobre ter coragem para buscar essas respostas juntos. Um silêncio novo pairou na atmosfera.
A conversa estava apenas começando, mas havia algo de esperançoso no ar. Carlos podia sentir. Então, o pai abriu os lábios lentamente. De que maneira você quer começar? Mas antes que Carlos pudesse responder, o celular dele vibrou na mesa. O som interrompeu o clima do momento. Ele olhou para a tela e seu coração disparou. Era uma mensagem de alguém que não esperava contatar. Espere um minuto, Carlos disse, a confusão misturando-se à ansiedade. Isso pode ser importante. O olhar de seu pai foi de dúvida, mas algo mais havia nas palavras que Carlos tinha para oferecer. Agora ele estava prestes a descobrir se aquele recado de fora tinha o poder de mudar tudo também. Carlos olhou fixamente para a tela do celular. A mensagem pulsava como um pequeno coração, carregando um misto de apreensão e esperança. O remetente era um velho amigo, Rafael, que havia se distanciado nos últimos anos. Com as mãos trêmulas, ele clicou para abrir a mensagem. Carlos, preciso muito falar com você. Aconteceu algo que pode mudar nossas vidas. Podemos nos ver hoje à noite? As palavras dançavam diante de seus olhos e, por um instante, tudo ao seu redor desapareceu. Ele sentiu o olhar curioso do pai e o semblante confuso do avô entre os pedacinhos de afirmação ainda flutuando no ar. A sala ficou em silêncio e a única coisa que ecoava era a batida acelerada do seu coração. Quem é? A voz do pai quebrou o silêncio tenso. É um amigo, Carlos respondeu, tentando disfarçar sua inquietação. Ele quer falar sobre algo importante. O pai arqueou uma sobrancelha, dando-lhe um olhar inquisitivo e, pelo jeito, um pouco preocupado. Importante? Como assim? Você pode simplesmente ignorar isso e voltar ao que estávamos falando. Mas Carlos não queria ignorar. Era como se o destino estivesse lhe dando uma nova oportunidade de mudança, não só para ele, mas para a família. Pai, deve ser algo sério. O Rafael passou por muitos altos e baixos na vida dele, e agora ele quer me contar algo que, segundo ele, pode impactar todos nós. Aquela afirmação parecia finalmente acender uma faísca no semblante do pai, que aos poucos começou a se inclinar para a frente, interessado. Havia um misto de ansiedade e expectativa na expressão de Carlos, e ele pôde sentir o peso das possíveis reviravoltas. Você vai se encontrar com ele? Seu pai perguntou, dividido entre o ceticismo e a curiosidade. Sim, se você permitir. Isso pode nos dar uma nova abertura para entender melhor tudo o que está acontecendo, falou Carlos, tentando usar aquela abertura emocional. Talvez eu tenha que ir. Pode ser a chave para algo maior. Sofia, desde sua posição ao lado do avô, olhava para o pai com olhos grandes e esperançosos. Olha, vovô, talvez a estrela mais brilhante da noite seja a que leva Carlos a algo novo, como no meu desenho, como no meu desenho. O avô, inicialmente hesitante, começa a sorrir levemente. As palavras de Sofia pareciam de alguma forma ter ressoado com seus próprios medos. Será que a mudança não era tão assustadora assim? Se você acredita que isso pode ajudar, o pai finalmente saiu, esboçando um sorriso pequeno. Mas cuidado com promessas vazias. Algumas mudanças machucam mais do que ajudam. Terei cuidado, Carlos prometeu, aliviado ao ver um sinal de abertura no rosto do pai. Mas, antes de fazer qualquer coisa, preciso saber o que o Rafael tem a dizer. A mensagem dele é apenas o começo. Pode ser que essa conversa possa nos ensinar algo. O pai assentiu, a expressão dele ainda misturando esperança e receio. A necessidade de ter uma conversa aberta estava começando a se instalar, e a tensão que antes parecia tão pesada, aos poucos estava se dissipando. Carlos sentiu seu coração pulsar mais rápido, enquanto pensava no que Rafael poderia revelar. Sentia que a conversa com o amigo não seria apenas sobre acontecimentos passados, sobre abrir a porta para um futuro que poderia ser diferente. Mas, ao mesmo tempo, ele se questionava se estava pronto para as verdades que poderiam vir à tona. E se não fosse apenas um simples deslocamento na vida? E se o que Rafael trouxesse à tona pudesse ameaçar de alguma maneira seus planos de mudança? Preciso sair. Carlos tomou uma decisão, seu olhar firme. Vou me encontrar com o Rafael, mas prometo que volto e conversamos novamente, com mais clareza. O pai olhou para Sofia antes de assentir novamente. Cuide-se, filho. Espero que isso traga boas notícias.
Enquanto Carlos se levantava, o coração ainda batendo forte e a respiração acelerando, um novo gancho surgiu na sua mente. O que Rafael tinha a dizer poderia ser o que faltava para abrir não apenas as novas possibilidades de sua vida, mas a de toda a sua família. E ao sair, uma única pergunta pairava no ar: o que seria tão importante a ponto de transformar tudo? Carlos passou pela porta da sala com o coração pulsando como se estivesse tentando se libertar do peito. A noite tomava conta da cidade e as luzes da rua piscavam em um reflexo de ansiedade e expectativa. Ele sentia uma mistura de emoções, medo do que poderia descobrir e uma esperança quase palpável de mudança. Ao chegar ao ponto de encontro, um pequeno café cercado por árvores que pareciam conspirar com a brisa suave, ele notou Rafael sentado em uma mesa no fundo. O amigo parecia mais velho do que Carlos se lembrava, com as marcas da vida desenhadas em seu rosto. Era um rosto triste, mas havia algo mais, um brilho naqueles olhos que Carlos não conseguia decifrar. "Oi, Carlos", Rafael disse, levantando-se e oferecendo um abraço apertado. "Obrigado por ter vindo." "Eu não poderia deixar de vir. Sua mensagem me deixou pensando em muita coisa." Carlos puxou uma cadeira, os nervos o consumindo. "O que aconteceu? O que você queria me dizer?" Rafael olhou ao redor, assegurando-se de que estavam sozinhos, e abaixou a voz. "Estava com medo de como você reagiria. Este assunto não é fácil. É sobre a nossa amizade, sobre nossas famílias, tudo." Carlos prendeu a respiração. "Vai, eu estou ouvindo." "É sobre a minha família, mais especificamente sobre o passado que eu nunca contei para você. E isso pode ter um impacto em você, no seu pai e na sua irmã." A voz de Rafael tremia, e Carlos sentiu uma onda de confusão e tensão. "O que você significa com isso? O que pode ser tão sério?" "Lembra daquelas histórias que contamos um para o outro quando éramos crianças? Sobre nossos avós, nossas famílias?" Rafael estava visivelmente hesitante, mas continuou. "E se eu te dissesse que eles estavam mais envolvidos um com o outro do que a gente imaginava? Havia um segredo." Carlos o interrompeu. "Que tipo de segredo?" Rafael respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. "Eu descobri que nossas famílias se conheciam bem antes de nós." De pavor crescia. Como entrar na vida dos outros e revelar verdades que poderiam ferir não apenas a si mesmos, mas seus pais, que sempre foram pilares de amor e força? Assim que o café começava a esvaziar, uma sensação de urgência envolveu Carlos. Ele levantou a cabeça, cruzando o olhar com Rafael. "Amanhã, então. Nós precisamos fazer isso amanhã." "Você está certo. Amanhã é o dia", Rafael disse, um tremor de determinação na voz. Porém, seu olhar denunciava uma ansiedade sem fim. Carlos saiu do café. A brisa noturna pareceu carregá-lo para longe de sua familiaridade. Tomado por insegurança, ele andava pelas ruas iluminadas, os pensamentos lutando entre um desejo de descobrir a verdade e a vontade de voltar a um tempo em que as perguntas não pesavam tanto. Quando chegou em casa, sua irmã Sofia estava na sala. Com os cabelos desalinhados e um sorriso inocente, ela parecia o oposto de toda a tempestade que passava em sua mente. "Oi, Carlos, você não vai acreditar, tive um sonho incrível." Carlos a olhou com ternura, mas a realidade do que estava prestes a enfrentar ainda o consumia. "O que foi, Sophie?" Ele forçou um sorriso. Ela começou a descrever sua aventura onírica, totalmente alheia ao turbilhão emocional que cercava o irmão. E ali ele sentiu uma onda de protetividade. O que quer que ele descobrisse não poderia afastá-la do que era essencial, sua inocência e simplicidade. Quando se retirou para seu quarto, aquele momento com a irmã ressoou. No fundo, Carlos sabia que a revelação de Rafael não afetaria apenas suas vidas e as de seus pais, tinha a potencialidade de impactar Sofia também. A ideia de proteger a irmã se tornou uma missão, um impulso maior. Deitado na cama, ele se sentou e olhou pela janela, a lua iluminando a escuridão. Novamente, a questão ecoou. Eles teriam força suficiente para enfrentar o passado? A coragem pulsava em seu peito. Porém, enquanto se perdia em pensamentos, outra pergunta lhe ocorreu, mais inquietante. E se revirar o passado trazer à tona algo ainda mais doloroso? Ao encerrar o dia, era impossível não sentir que o amanhecer traria mudanças irreversíveis.
e ele estava prestes a descobrir até onde essas revelações poderiam levá-los. Seria um novo começo ou o fim de tudo que conheciam? A luz do dia começava a despontar, revelando uma nova manhã. Carlos levantou-se da cama com um sentimento profundo de ansiedade, misturado a uma determinação feroz. O que o aguardava era um desafio monumental, e ele sabia que estava prestes a entrar no terreno mais delicado de sua vida. Trocou algumas palavras apressadas com a família no café da manhã, onde Sofia, como sempre, movimentava-se com alegria, alheia ao turbilhão emocional que seus adultos enfrentavam. Olhando para sua filha, sentiu uma onda de amor e uma responsabilidade. Ele precisava proteger aquele brilho inocente enquanto lutava por sua própria liberdade de ser. Carlos saiu de casa e dirigiu-se ao local combinado com Rafael, determinado a enfrentar os demônios do passado. Quando chegou, encontrou o amigo esperando, já com os olhos cheios de expectativa. "Está preparado?" Rafael perguntou, a preocupação visível em seu olhar. "Sim." Carlos respirou fundo. "Vamos encarar isso juntos." O encontro com os pais prometia ser um divisor de águas. Eles se encontraram em um parque, um lugar que sempre fora um símbolo de união familiar, e agora se tornara o cenário de uma nova conversa. A expectativa pulsava no ar, e ao se avistar com o pai, Carlos sentiu seus joelhos fraquejarem. "Oi, filho, o que você queria conversar?" O pai parecia mais calmo, mas Carlos podia ver a tensão em seu rosto. "Pai, é um assunto sério." Carlos começou, mas a voz falhou. Ele olhou para Rafael, que o incentivou com um leve aceno. "Tivemos uma conversa importante e precisamos compartilhar com vocês algo sobre nossas famílias. Algo que pode mudar tudo." Rafael se adiantou, seu olhar fixo no pai de Carlos. O pai cruzou os braços em espera. "Do que vocês estão falando?" As palavras hesitantes de Rafael explodiram em desabafos. Ele começou a contar sobre os segredos que descobrira, sobre como seus avós tinham uma ligação mais profunda do que imaginavam. As revelações soaram como um eco no silêncio do parque. Carlos observou de perto a reação de seu pai enquanto a verdade ia se desenrolando. O rosto dele passou por várias expressões: confusão, raiva, dor. O passado estava se descortinando, trazendo à tona mágoas antigas. "Você está dizendo que nós temos histórias entrelaçadas, que as nossas famílias se conheciam assim e assado?" O pai parecia não acreditar, mas os olhos dele denunciavam uma ferida que nunca havia cicatrizado. Rafael prosseguiu, um pouco mais confiante. "Sim, e precisamos entender o que isso significa para nós. Não podemos viver na sombra desse segredo. É hora de encarar." Depois de algumas mudanças de olhares, a mãe de Carlos, que até então ouvira em silêncio, disse com a voz trêmula: "Se nós temos um passado compartilhado, não podemos deixar isso nos separar. Precisamos encontrar uma forma de seguir em frente." A declaração, ela quebra um pouco da tensão, mas o pai de Carlos ainda estava distante. "Como podemos simplesmente ignorar o que aconteceu? Nossos avós trouxeram esse fardo e agora precisamos carregá-lo?" Carlos se aproximou, audacioso. "Carregar o fardo não precisa ser a nossa única opção, pai. Podemos aprender com ele. Temos a chance de moldar nosso próprio futuro, juntos. O que vocês têm a dizer um ao outro pode mudar tudo. Devemos não deixar o medo de nos unirmos, e temos a chance de começar do zero." Os olhos do pai de Carlos brilharam com uma centelha de emoção contida. Uma batalha interna era evidente. Ele estava em um precipício, onde as memórias fracas se confrontavam com a vontade de um novo começo. "E se não conseguirmos?" disse ele, a vulnerabilidade transparecendo em suas palavras. "Então tentaremos de novo." Sofia, que havia se sentado um pouco mais longe, interveio com a sabedoria típica de uma criança. "Se a gente não tentar, nunca vai saber. Igual quando desenho. Se eu não tentar, meus sonhos não vão sair do papel." A sala parecia em silêncio, e pela primeira vez, Carlos percebeu a força desse momento. As palavras de Sofia, com uma simplicidade pura, reverberavam como um grito de esperança. O pai de Carlos olhou para a neta, seu olhar suavizando. O estigma pesado que impunha a vida começou a se dissipar. Talvez possamos encontrar uma nova maneira de ver isso." Ele murmurou. Carlos respirou fundo. "A mudança não precisa vir somente de nós. Se estivermos dispostos, juntos podemos começar a construir uma nova história, onde a dor do passado não nos defina."
Temos uma nova chance de escolher. O olhar do pai mudou. Carlos viu um reconhecimento no olhar do homem que sempre foi sua referência, como se ele estivesse finalmente começando a entender o que sua família realmente precisava. Estamos aqui, todos juntos. Não queremos perder uns aos outros por causa de algo que já passou. Vamos ser mais do que as sombras do que fomos. Temos uma nova chance de escolher. O olhar do pai mudou. Carlos viu um reconhecimento no olhar do homem, que sempre foi sua referência, como se ele estivesse finalmente começando a entender o que sua família realmente precisava. Estamos aqui, todos juntos. Não queremos perder uns aos outros por causa de algo que já passou. Vamos ser mais do que as sombras do que fomos. Aos olhos de Carlos, viu a centelha da reconciliação começar a brilhar. A esperança pairava no ar. Em um momento de uma conexão sem palavras, Carlos viu os muros se desfazendo e a oportunidade de renascer como uma nova família se tornava uma realidade. As estrelas desenhadas no papel de Sofia pareciam brilhar de uma maneira nova, e agora ele sabia que cada um tinha a força para buscar a luz que os guiaria rumo aos sonhos. Este era o início de uma nova era. E Carlos, com o coração pleno de amor e gratidão, percebeu que a jornada estava apenas começando, mas a trilha já era menos nebulosa. Ele não estava apenas mudando, mas ajudando a moldar um caminho. E, finalmente, com o peso do passado se dissolvendo em promessas de um futuro brilhante, Carlos sorriu. "Estamos prontos", declarou, sentindo que juntos tudo seria possível. E aí, gostou dessa incrível conclusão? Temos mais histórias emocionantes por vir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para apoiar essa história. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem a importância de estar aqui.